Vamos lá falar da história do Canário de Erechim. Bem, o Erechim foi fundado aí na década de 20, então tem quase 100 anos de história, então é uma história um pouquinho longa, então talvez demore um pouquinho para a gente contar ela, e ainda assim vamos deixar muitos capítulos importantes para trás. Bem, uma das histórias que eu mais gosto estudando, dos fatos que eu mais gosto estudando a história do Erechim, é que ele começou numa pancadaria, começou em cenas lamentáveis. Houve um jogo entre o time da região, o time da cidade de Erechim, que era o time ítalo-brasileiro, versus o time de uma cidade vizinha, o Douradense. Então, uma parte da população de Erechim, sabe-se lá por quê? Provavelmente por essa briga aí entre os italianos e os brasileiros, ou as outras nacionalidades, os outros colonos que estavam lá naquela região, abraçaram o Douradense nesse jogo. E a galera do Ítalo brasileiro não gostou, o pau cantou em Erechim. E depois desse jogo os caras saíram putos e disseram: já que vocês bateram a gente porque a gente quis apoiar o time da cidade vizinha, a gente vai montar o nosso time. E devido a essa briga aí nacionalista, veio o nome Ipiranga, justamente fazendo a alusão às margens do Ipiranga, onde houve o grito de Dom Pedro I na independência do Brasil. Então o time foi fundado em 18 de agosto, ou seja, fez aniversário há pouquinho tempo atrás. Então, esse Ítalo brasileiro não é mais rival do Ipiranga. Esse time ele acabou ali no final da década de 20. Não sei se é exatamente porque largaram o time, se aquele contexto de Segunda Guerra Mundial nos Estados do Sul houve alguma certa xenofobia para instituições ligadas à colônia italiana e alemã, já que Itália e Alemanha eram inimigos do Brasil na guerra, mas o Brasil entrou bem depois de 29 nessa guerra. Essa guerra, na verdade, nem existia em 29, então a gente não sabe se esses casos de xenofobia já começaram naquela época ou se foi simplesmente um abandono do time. Mas isso não vem ao caso. Bem, após esse início pitoresco, o Ipiranga segue sua vida como um time amador e como amador ele consegue seu auge na década de 50, quando ele vence o gauchão de times amadores e passa a disputar a segunda divisão estadual ainda como amador. Então ele segue mais alguns anos no amadorismo e apenas em 1967 ele se torna um clube profissional. 65 ele se torna um clube profissional. 67 vem o seu primeiro acesso. 67 ele conquista a divisão de acesso no Rio Grande do Sul e chega à elite gaúcha. A partir daí, o Ipiranga ele vai tendo idas e voltas nessa segundona. Horas com títulos, horas com permanências, horas com longos períodos na Série B gauchona, até que em 89 ele vence mais uma vez a Série B gauchona, volta para a elite e começa a dar uma arrancada que vai mudar a sua história. Ele vence em 89, 94 ele faz um bom Campeonato Gaúcho, é a sua melhor colocação até então no Campeonato Gaúcho 94, e ele faz sua primeira Série C da história em 1995. Após estrear em competições nacionais em 95, o Ipiranga vai bem até 99, onde ele cai. Essa queda traz a pior crise da história do time. Então, o time cai em 99, fica amargando a segundona gaúcha, e em 2003 ele acaba. Ele pede licenciamento do futebol e não volta mais a disputar competições até 2006. Ele volta para a segundona gaúcha em 2006, sobe em 2008. Essa subida de 2008 é que vai dar a arrancada que o time precisava para chegar nos dias atuais, onde ele está possibilitado de alcançar a Série B, caso ele passe pelo Confiança, que eu espero que não. Vamos lá, sobe em 2008, mas ele volta a ser rebaixado em 2012, volta em 2014. Essa volta em 2014, ela é simbólica, porque ele volta à elite gaúcha, contrata o eterno Paulo Baier e faz um bom gauchão. Esse bom gauchão de 2015, de 2014, ele possibilita, lembrando que naquela época você conquistava a vaga na Série D
no estadual do mesmo ano. Isso mudou depois. Foi mais ou menos o mesmo contexto que o Confiança subiu. Ganhou a vaga em 2014 e subiu em 2014. No caso do Ipiranga foi em 2015. Onde ele contrata Paulo Baia, faz uma boa campanha no Gauchão e vai para a Série D, onde ele conquista o acesso batendo a Caldense nas quartas de final. Desde então, ele se mantém na Série C, fazendo campanhas ali medianas, ficando no limbo. A primeira vez que ele chega no G4 é esse ano, mas por azar, coisa do destino, nesse mesmo tempo que ele se mantém na Série C, ele já caiu e já subiu mais uma vez no Gauchão. Então essa é uma história resumida sobre o Ipiranga de Erechim. Dois fatos interessantes do Ipiranga. O Colosso da Lagoa é o estádio onde a gente vai disputar o jogo da volta. Não sei se vocês lembram quando eu falo que o Ipiranga se profissionaliza em 65. Em 67 ele começa a construir esse estádio, que até hoje ele é o quarto maior estádio do Rio Grande do Sul. Só perde para 3 da capital, as arenas de Grêmio e Inter, a Arena Breira Rio, a Arena do Grêmio, o antigo Estádio Olímpico, que ainda existe, e o quarto maior estádio do Rio Grande do Sul é o Colosso da Lagoa, que hoje tem capacidade para 22 mil pessoas. Esse estádio teve seu recorde em 1974, onde o Ipiranga foi derrotado pelo Inter por 2-0, onde estiveram presentes 25 mil pessoas. Então, o estádio Colosso da Lagoa é um estádio importante do Rio Grande do Sul, já recebeu jogos internacionais, Cruzeiro já esteve lá, Independiente da Argentina, a própria dupla Grenal já fez jogos até de gauchão lá, então esse é um estádio bem importante para a cultura e para o futebol lá do Rio Grande do Sul. Outra história, é a minha segunda história preferida, é a história da primeira torcida organizada feminina, não sei se do Brasil, mas talvez do Rio Grande do Sul, quase com certeza, que eram torcidas legionárias, que elas vendiam rosas, botões de rosas, para ajudar a financiar o time, e dentre as legionárias era escolhida uma rainha, e essa rainha servia de embaixadora do time nas outras cidades, pelo Rio Grande do Sul. A gente não sabe quando essas legionárias acabaram a sua função, mas em tempos de musa, que usam mais a questão da beleza física como atrativo, tinha essa coisa da rainha, então, ou seja, uma rainha, eu respeito uma rainha mais do que eu respeito uma musa, tinha uma rainha que representava o time e fazia o nome do Ipiranga crescer. É uma bela ideia, uma ideia muito legal, ali no início ainda do século XX, lá pela década de 20 e 30. Atualmente existe uma torcida organizada chamada, que é uma barra na verdade, chamada Los Imigrantes. Deixa eu pegar aqui minhas anotações, isso. Los Imigrantes, que ela pega um pouquinho dessa cultura argentina, como existem várias barras, aqui já existe um movimento azulino, inclusive eles têm uma briga lá, que eles tentam criar uma cultura anti-grenal, a mesma forma como muitos tentam criar uma cultura aqui anti-mistos, ou seja, pessoas que vão para os jogos do Confiança com camisas de times do Sul, lá eles também têm essa mesma coisa, só com a dupla Grenal. Então, para evitar que as pessoas vão para o estádio do Canarinho vestindo as cores do Canarinho. Então, é essa cultura aí que a barra Los Imigrantes tem. Antes disso, houve uma torcida organizada clássica, TOI, torcida organizada do Ipiranga, e a Mancha do Ipiranga surgiu, e dessa Mancha do Ipiranga vem Los Imigrantes, que tem essa cultura aí mais argentina, inflama o time durante 90 minutos e tem essa cultura anti-grenal. Resumo disso tudo, bela história do Ipiranga, uma história muito bonita. Muitas pessoas estão dizendo aí que é uma quarta de final alternativa, que Confiança é alternativo, Ipiranga é alternativo. Eu não gosto dessa nomenclatura. O Brasil é muito grande para a gente restringir a 12, 14 clubes das grandes capitais, dos grandes centros. Claro que os clubes ricos eles sempre serão protagonistas pelo dinheiro, por estarem em grandes centros, por terem uma história, conquistas internacionais, mas times como o Ipiranga, o próprio Confiança, eles fazem parte também da cultura futebolística do Brasil. O Brasil é muito grande, o Brasil é muito rico para a gente restringir e chamar quem não está no mainstream de alternativo ou querendo minimizar. O Ipiranga é um clube muito legal, muito bom ver clubes como o Ipiranga chegarem onde estão chegando e que ele consiga logo chegar à Série B. Não esse ano, que fique para os próximos. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá like nesse vídeo, se inscreve, compartilha.
Até os próximos diários do Mata Mata. Saudações proletárias e fui!